Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar sobre o exercício 2, a unidade 15, WH Questions with Did, Was and Were. Bom, eu vou postar esse vídeo em todas as minhas redes sociais. Caso vocês não estejam no YouTube, eu sugiro que vão para lá. O endereço é esse aqui, youtube.com/aula particular inglês. Ok? Bom, nesse exercício aqui, a gente acabava estudando duas coisas muito importantes. Primeiro, revisar o significado de algumas palavras com WH. Por exemplo, how, normalmente é como. Não tem todas aqui, mas as mais importantes. Where, onde. How old, uma palavra, duas palavras, né? Que forma ali o conjunto das palavras com WH. Isso é muito comum, por exemplo. What time is it? Também tem duas. How old, a ideia de quão velho, a gente usa para perguntar quantos anos você tem. Quão velho, quão velha. Ok? Who é quem. When, onde. Why, o porquê da pergunta. E what, o que ou qual. Então, a primeira coisa que a gente revisava estudando esse exercício eram algumas palavras com WH. A outra coisa é a diferença entre fazer perguntas usando o verbo be, ser, estar, e usando os outros verbos, todos os outros verbos do planeta. Por que é importante saber isso? Porque o verbo be tem as próprias regras dele, seja presente, passado, e os outros verbos têm regras completamente diferentes. Ok? Então aqui, olha o título. Por que ele separou did num lugar e was e were em outro, né? O did a gente usa com todos os verbos do planeta, menos o verbo be. Ele é um auxiliar. Essa é a categoria dele, o nome dele. Was e were não são auxiliares, são verbos, tá? Que a gente usa com o verbo be no passado. Então, você vai usar o did quando você tem qualquer verbo, exceto o be. Jogar, brincar, dormir, ok? E quando você tiver o be, você não vai usar o did. No caso do passado, o be no presente tem três formas, lembra? Am, is, are. No passado tem só duas, ó. Você não vai usar auxiliar, você só vai usar o was ou o were, ok? No caso de todos os outros verbos, você vai usar o did junto com esse outro verbo, seja qual verbo for, ok? Então vamos à correção, eu vou pontuando essas diferenças, ó. E aqui, é claro, estamos falando de perguntas com WH. Então, no começo, seja be ou qualquer outro verbo, a gente começa com WH. E depois, o be tem a sua estrutura. O número 1 mostra bem, ó, be. Depois, sujeito, complemento, que eu também chamo de etc. Se ele tiver, ele aparece no fim. No caso de outros verbos, ó, grow up quer dizer crescer, uma criancinha que virou adulto. É outra estrutura. Começa com o be, começa com WH, how, were, sempre assim. E depois, ó, vem o auxiliar. Olha o be. O be já vem o verbo direto. Por quê? Porque não tem auxiliar. Já vai para o verbo direto e depois o sujeito. Aqui não, ó. WH, auxiliar. No presente é do or does, lembra? Passado, did, sempre did, não tem outra opção. Sujeito e depois o verbo. Então, é outra estrutura, ó. Se for o be, é WH, be, sujeito. E pode ser que tenha um complemento que eu chamo de etc. Olha a diferença quando for qualquer outro verbo sem ser o be, que é o número 2 ali, ó. WH, auxiliar, no caso do passado, é o did. Depois vem o sujeito. E aqui é o verbo principal. E depois, se aparecer, tem um complemento. Ok? Então, vamos lá. Eu vou ler de forma devagar e mais pausada, depois de forma mais rápida, mais natural, e por fim, traduzir. Number 1. How was your childhood? How was your childhood? Como foi a sua infância? I had a fantastic childhood. I had a fantastic childhood. Eu tive uma infância incrível. Number 2. Where did you grow up? Where did you grow up? Onde você cresceu? I grew up in Incheon, a small city in South Korea. I grew up in Incheon, a small city in South Korea. Eu cresci em Incheon, uma cidade pequena na Coreia do Sul. Number 3. How old were you when you started school? How old were you when you started school? Quantos anos você tinha? Quão velho você era? Essa é a tradução literal. Quantos anos você tinha quando você começou a escola?
I think I was 5 or 6. Eu acho que eu tinha 5 ou 6. Number 4. Who was your best friend in high school? Who was your best friend in high school? Quem foi seu melhor amigo no high school, no colegial? My best friend was a boy named John Who. My best friend was a boy named John Who. Meu melhor amigo foi menino chamado John Who. Number 5. When did you leave home? When did you leave home? Quando você saiu de casa? Home no sentido de lar, né? In 2012. Também posso dizer in 2012. Em 2012. Number 6. Why did you leave Incheon? Why did you leave Incheon? Por que você foi embora de Incheon? Because I wanted to live in a big city. Because I wanted to live in a big city. Porque eu queria morar numa cidade grande. Number 7. What was your first job in Seoul? What was your first job in Seoul? Qual foi o seu primeiro trabalho em Seul? I worked as a server in a restaurant. I worked as a server in a restaurant. Eu trabalhei como garçom no restaurante. Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Estudem bastante e até a próxima aula. Tchau, tchau.